Bom dia. Bom, hoje eu vou ser bem direto. FAQ 149, eu estou com 6 páginas de perguntas aqui. Uma mais interessante e legal, assim, nos trazendo visões. Eu vou aprender com vocês também. Hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2013. E vamos lá, vamos direto. Sem conversa. No meio do caminho a gente vai batendo papo. Bom, o Mano manda uma questão. Caminhos para abrir a espiritualidade. Olha que interessante. Oi, sou do Rio Grande do Sul. Gostaria de lhe perguntar como facilitar a abertura espiritual. Na infância, como muitos, fui católico. Mais tarde, passei pela Umbanda, Espiritismo, Apometria, Espiritualismo. Gosto de pesquisar sobre o assunto, que envolve o espírito. Participei de correntes como trabalhador mediúnico consciente. Mas nunca consegui muito avanço acompanhando as técnicas, os fatos, tenho tentado a projeção, não consigo. A não ser sonhos que mostram um lado umbralino que sei que devo ter. Todos temos. Pois em uma das minhas experiências na apometria tinha uma regressão à vida passada onde não foi muito bom. Quase nunca é. Será essa a causa de não conseguir abrir meu caminho para uma espiritualidade saudável e participar hoje de uma corrente umbandista influenciando a conquista de uma projeção? Nenhuma coisa nem outra, viu, mano? Nenhuma coisa nem outra. Você, no caminho da busca pela espiritualidade, é normal. Eu acho até que uma pessoa mais questionadora, ela vai para lá, vai para cá, procurando encontrar lá fora um pouquinho de si mesmo, que também faz parte. A gente quer encontrar explicações lógicas ou plausíveis, algo que nos faça sintonizar-se, conectar-se, vibrar de uma forma de mágica, digamos assim, de uma sensação de... Só que, mano, é engraçado isso, é preciso ir lá fora, é preciso caminhar em todos os lugares para a gente conseguir encontrar dentro da gente algumas respostas. E o caminho é exatamente esse. Você não tem como encontrar você mesmo sem andar muito lá fora. Você não conhece o seu interior sem navegar no mundo, os mares lá por fora. Aí quando você começa a compreender a gigantesca beleza e a profundidade que nós mesmos temos. Eu também passei pelo espiritismo, passei por vários lugares espirituais, até na busca pelas respostas da projeção, e passei pelo IPC e tal. E hoje eu não pertenço a lugar nenhum, nem o próprio projeto que a gente faz. Nós tivemos N propostas de fazer uma base física, alugar um lugar, e até pessoas querendo dar local para a gente montar o GVA, o IVA, não aceitei. Relutei mesmo, porque a gente não quer ser outro lugar, e isso vem de mim também, vem dos amigos espirituais. A ideia é veicular informação, e informação liberta, onde a gente tem a tendência a querer estar num lugar. É normal isso, nós somos de nos agruparmos, de fazer reunião, e se não tomar cuidado, não que seja errado, não é, mas aquilo realmente começa a se transformar num tipo de segmento, num tipo de vertente, e a gente começa a ter regras específicas, visões específicas, formas místicas de enxergar. Agora, o que você diz procurar aqui é a sua sintonia, é a sua espiritualidade. E pode crer, é legal continuar pesquisando, lendo, todo o conhecimento que você tem, em certo princípio, ele pode parecer amortecer essa busca pela espiritualidade, mas não é. Na verdade, ele desperta, ele cria um diferencial mesmo. Com o tempo, a gente vai percebendo isso. Faz parte do processo, você tem que procurar isso dentro de seu próprio ser, entrando em contato mais amplo com seus mentores, com você mesmo, com sua forma de enxergar, criando ao seu redor um magnetismo de espiritualidade, de positividade, de magia. A magia que eu falo não é aquela magia, é a magia da forma de enxergar, sabe? Essa é a busca pela abertura espiritual. Você vai sair do corpo, não espere grandes coisas, mas há uma magia mesmo quando a gente não sai para bons lugares, ou quando o que é perfeitamente normal, de acordo com nossos
vibração e mudanças de humor. Você tem que olhar para dentro de você também para ver se essa busca não tem sido uma forma de você encontrar uma paz que talvez você tenha estado buscando uma sintonia e questionar de forma saudável, não aquele questionamento triste, aquele questionamento depressivo, não. Questionar de forma saudável por que essa abertura espiritual está assim, procurar meditar com calma, porque tem gente que acha que pensar é ser depressivo. Não é. Pensamento é coisa positiva. São coisas que você, inclusive, tem que ver a parte que está triste. Por que eu não acho? Qual é a dificuldade? Não, porque eu não acho, meu Deus. Não é assim. Tem gente que sofre dessa. Não, as pessoas não sofrem porque não pensam. Não, na verdade, o pensamento ele é bem direcionado, ele é equilibrado. Ele não é só positivo, nem é só... Ele enxerga os pontos, coloca em paralelo o porquê daquilo, traz para o centro, divide o problema, enxerga com calma. Quando não sabe a solução, ele tenta meditar, ou localizar, ou estudar, ou perguntar, né? Ou estar mais próximo. Mas o caminho é você. Olha, mano, não importa onde você esteja, como uma vez, você sempre estará lá. Não, mano, é isso que eu ia falar. Não importa onde você esteja, como você está, onde você está. Eu estou no mundo espiritual, grandes merda. Não é isso que vai fazer diferença. Eu estou com o meu mentor, e aí? A pergunta é, como você está por dentro? Essa administração disso, não estou falando de grande paz, não. É a administração do conteúdo que você carrega, isso é difícil. E essa busca a gente tem que encontrar. E acredite, extrema paz aqui, nessa reencarnação, aqui é um curso, onde todos estão imersos em vários tipos diferentes de aprendizado. Não tem como sentir extrema paz aqui embaixo. Até porque seria estranho você conseguir sentir paz enquanto pessoa sofrendo do lado. Seria uma paz ilusória, né? A paz de verdade é quando você adquire a compreensão de onde está, do que está fazendo, qual é o seu caminho, por que estou aqui, quer dizer, se eu estou aqui eu vou tentar ser útil de alguma forma. Essa é a relativa paz que a gente encontra aqui, a sensação de utilidade durante o caminhar, de ter uma vida em que onde você passa, não é lá, você sempre deixa alguma coisa, sabe, um presente, você está sempre tentando, sua própria presença mais tranquila é um presente para as pessoas. E você fala que se ser da Umbanda influencia na conquista da projeção? Claro que não. Você não precisa ser nem espiritualista, você não precisa nem conhecimento, você pode ser evangélico, você pode ser... Sair do corpo é inerente a você, a mim, a todas as pessoas, inclusive aos animais que saem de forma inconsciente, não têm a compreensão de que estão fora do corpo, onde a maioria de nós também, animais, seres humanos, também não temos, né? Saímos quase que adormecidos pelo condicionamento, pela ainda falta de natural busca pelo caminho espiritual, pelo mergulho muito interno nas suas próprias dificuldades, que também faz parte muito profundo, né, do caminho. Isso faz com que a grande maioria saia de inconsciente, mas pelo contrário, a proximidade com a Umbanda, o segmento, a ligação com a espiritualidade pode lhe dar facilidade para a projeção astral, pode lhe facilitar a experiência e não dificultar, nada a ver isso. A Umbanda tem um excelente estudo muito liberto, é preciso estar com a mente tranquila para ver a beleza da Umbanda, como eles aceitam vários tipos de pessoas, de segmentos, de estudo. Bom, eu estou no trabalho aqui, como eu sempre faço aqui de manhã cedo, são 7h pouca da manhã. Se alguém me chamar, eu dou uma pausa, mas eu volto. Espero que não chame, porque eu tenho que editar o vídeo, dá uma preguiça. O Cláudio Pereira. Terceira visão. Sou eu novamente, amigo. Saulo, eu tenho há alguns anos uma sensibilidade na região da testa. Lembro que começou com uma leve dormência entre as sobrancelhas, um pouco acima do meio da testa. Em vários momentos aleatórios da minha vida, esse fato tem acontecido, mas sempre evoluindo da esquerda para a direita. Hoje possui 28 anos dessa dormência e sensibilidade. A energia concentrada nessa região está ligada à abertura da clarividência? De certa forma. Na verdade, você começar a fazer as técnicas, se você começa a tomar passe, mesmo no centro espírita, no centro de Umbanda, como a gente falou agora, só o fato de você estar convivendo com o assunto já vai lhe dar uma sensibilidade. A abertura do frontal é uma das primeiras características de melhora de energia, de abertura de consciência, de tentativa de lucidez.
de movimentação energética. Isso tudo já é mas pode facilitar a clarividência? Pode, a percepção, a clarividência, a intuição, né? Hoje possui 28 anos e essa dormência de energia concentrada e tal. Obrigado e tenha uma semana iluminada tal. O Cláudio também manda essa questão aqui. Almas gêmeas. Antes das minhas dúvidas, gostaria de saber sobre as possíveis almas gêmeas, pois acredito que eu tenha encontrado a minha. Mesmo a gente separado, fim de relacionamento, mantemos a ligação. Exemplificamos, mandamos mensagens simultâneas em determinados momentos do dia, pensamos juntos um sobre o outro e aquela impressão de conhecer há pelo menos uns 50 anos. Acredito sim na imortalidade da alma. Ela, pois, ainda está mais frágil a esses assuntos. Gostaria de saber a espiritualidade, a ex. Gostaria de saber se é possível ou não tirar essa dúvida, o que você sugere. Abraço de amigo todos os dias. Olha, Cláudio, existem afinidades. Não necessariamente tudo é alma gêmea, porque tem gente que... Mas o que seria uma alma gêmea? A segunda teoria são almas que foram ou criadas juntas, vai saber, né? Não quero nem entrar nesse mérito de criação e tal. Ou elas caminharam muito tempo juntas, então elas têm o mesmo padrão de energia, a mesma sintonia. Além da mesma sintonia, o sentimento e essa ligação que o tempo os fez andar juntos, seja nessa vida ou em outra, os fazem essa afinidade, essa proximidade, esse magnetismo parecido ou a ligação, os fazem estar sintonizados o tempo todo. Por exemplo, eu sou sintonizado com minha mãe e algumas vezes também com a esposa. Como? Minha mãe é muito forte. Minha mãe, eu estou em Recife, ela está em Salvador, eu estou há 5 anos em Recife. Eu simplesmente sei quando ela está passando dificuldade, ou quando tem alguma coisa, eu sempre parece que acerto a hora de ligar e vice-versa. Ela pensa e eu retorno e é mais ou menos recíproco assim. Há uma ligação, mas essa ligação pode ser em cima do equilíbrio, do sentimento, da forma de pensar parecida ou de provavelmente. Por exemplo, eu soube pelos mentores da gente, isso fora do corpo, que eu fui ao casamento dos meus pais no plano espiritual, eu não me lembro. Mas no momento que eles casavam, eu fui até lá. Eu e uns amigos espirituais assisti o casamento. Sabia que ia ser o segundo a nascer, tinha tinha noção disso. Então, existia uma ligação, né? Agora, se é alma gêmea, que diferença faz? Se eu lhe falar que você pode ter várias almas gêmeas, infinitas talvez, pelo fato de que vocês têm o mesmo padrão de pensamento, o mesmo sintonia, o mesmo tipo de radiação consciencial, vocês captam energia e vibram parecido, pensam parecido, sentem parecido, mas almas gêmeas não necessariamente não estão em acordo com todas as ideias, vocês podem ter divergências, o que é perfeitamente normal, porque mesmo duas pessoas criadas iguais, com o mesmo pai e mesma mãe, elas têm visões diferentes da vida, mesmo conhecimento, mesma educação, elas enxergam de forma diferente. A alma gêmea, a alma gêmea a gente fala, são almas afins, com energias conscienciais, energias, digamos, a vibração delas são muito, muito parecidas. Isso faz com que elas se aproximem muito forte. Só que tem um detalhe nessa vida que vocês talvez não percebam. Eu fui perceber isso por algum motivo maior. As almas gêmeas raramente se encontram aqui, almas parecidas. Aqui é lugar de reencontro de almas de todos os tipos. Por exemplo, se você for para o mundo espiritual hoje, você vai ficar em um lugar específico, pessoas parecidas com você. Você até se locomove para ajudar outras, mas o teu lugar se retorna a ele, sabe? Aqui não, aqui é um lugar, essa dimensão, que tudo se encontra. Eu falei isso ontem, no FAQ 48. Pessoas de baixa, intermédia e alta vibração ficam juntas. Aí o que acontece? Raramente duas pessoas de porte elevado se encontram. Acontece quando há um trabalho espiritual. E outra coisa, quando se encontram a cobrança é grande.
Para que duas almas de porte consciencial, ou seja, de uma certa já andança nesse caminho, uma compreensão melhor sobre o sofrimento, sobre o porquê está aqui, o porquê isso, o porquê que é que... Então, se encontram nesse mundo só para ser amado a beijinho? Oxe, ficasse no mundo espiritual, mas não, a gente vai se amar o resto da vida dar de mão dadas no shopping. Hã? Mano, compreende que aqui há muita gente sofrida? Normalmente, grandes almas, entre aspas, quando eu falo grande não é sentido maior, menor, eu digo consciencialmente. Pessoas com compreensão maior, elas estão sempre perto de pessoas sofridas. Elas andam perto de pessoas que precisam muito delas. E isso, a própria divindade faz essa divindade, eu falo a espiritualidade, faz essa divisão antes de nascer. E quando tem duas pessoas juntas, pode crer, se elas não trabalham, assédio cai violento, cai de todo jeito, mas cai muito forte em cima delas também, porque a cobrança é grande. A cobrança até dos obsessores, a galera espiritual, que espera-se deles um retorno, e quando não tem, a cobrança é enorme. Bom, é isso aí. Bom, o nosso amigo aí, que inclusive ele está organizando com a gente aí um novo projetinho aí, um novo curso, que essa semana já vai ter um retorno sobre ele. O Leandro Pérez Freire, um abração para ele, manda os seguintes questionamentos. Evolução. Saulo, tudo bom? Tudo beleza? Com o Leandro, contigo também, espero que seja tudo ótimo. Tem uma dúvida referente à evolução. Segundo a doutrina espírita, nós originamos através da evolução em níveis de nível mineral, nível vegetal, desenvolvendo a sensibilidade, nível animal, desenvolvendo o instinto, nível menor, desenvolvendo o raciocínio e a moral. Beleza. Sendo assim, uma. O que podemos fazer, já que fomos um mineral, um vegetal, quem sabe um alface, um animal... Rapaz, eu falando... Um animal, tomara que não tenha sido um boi, né? Qual o problema ter sido só por causa do chifre? Né? Um boi vai dizer, deixa eu quieto. Passando por cada nível uma série de vezes, até atingimos um nível, eu acho que você foi um Bambi lá, né? Um São Paulino, tô brincando. Até atingimos o nível humano. Já fomos cada um daqueles níveis, só que não de forma individualizada. Por exemplo, nosso princípio espiritual, não se constitui em um único minério ou vegetal, nem mesmo animal, mas um grupo de seres de uma determinada nível, e quando mais evoluíssemos, menor seria a quantidade de seres que nós estaríamos. Entretanto, em maior quantidade de cada um. Ele fala de almas grupais. Quando os animais entram a mesma consciência em vários corpos, a grosso modo, vou fazer uma analogia muito doida. Se éramos 1000 alfaces, você foi um pé de marijuana aí, em algum momento, algum cara da Jamaica deu uma fumada em tu, meu irmão, na outra vida, né? Claro, tô brincando. Agora teremos 500 peixes, 500 cavalos, aí vai. Caraca, lendo isso, parece que fumei orégano na existência na face da terra. Fumou, mano, fumou. Você fumou orégano e cheirou Nescau, mano. Tô brincando. Concluindo esta lógica, um animal que você tem estimação após a morte dele, você jamais voltará a vê-lo, pois ele não é um princípio único. Dizem que tudo que eu vou falar aqui está no nível da hipótese. Por quê? Porque eu já tive num local onde existia a pré-reencarnação de animais. Eram seres espirituais e tinha alguns que eram tipo elementais. Eram diferentes, eram menores, sei lá. Parece aqueles caras que trabalham para Papai Noel, sabe? Gnomos, só que um pouquinho maior. Que trabalhavam para o processo da reencarnação. Agora, qual é o sentido? Como funciona? Dizem que o cachorro, o cavalo, o boi e o gato, eles já começam, alguns já têm no máximo 2 corpos. Que estão mais próximos ao homem, têm menos medo, acabam vivendo um pouco mais e tendo a oportunidade, principalmente o cachorro e o gato, de aprender muito com o ser humano. Apesar do ser humano ser um carrasco em muitos aspectos, ele também é muito gente boa com os bichinhos, tem muitos que cuidam muito bem. Mesmo o bebuzinho na rua aí, que anda aí e tal, o cachorro vai atrás dele aí. Você vê que o cachorro adora bêbado, né? Parece que está sugando a energia para ajudar ele a sair daquela situação, né? E agora para chutar o pau da barraca.
Pensando dessa forma, nós não somos seres individualizados e que formaremos no futuro um novo nível. Caraca, mano, eu tô doidão. Que hora você escreveu isso aqui? 4 horas da manhã, o cabo tava lá assim, na mesa lá. A última pergunta, onde ficam os elementares nessa história, nessa cadeia evolutiva? Então já fomos alguns. Dizem que são os elementares, existem vários tipos de evolução. Paralelos, não melhores nem piores, só no seu nível consciencial. Como o caso, enquanto nós estamos aqui, temos plantas, temos pedrinhas aqui, temos que são, queira ou não, eles têm um certo nível de consciência. As plantas, apesar de tudo, né, elas têm um certo nível de consciência e de percepção do mundo, né? Tem alguns estudos em cima das plantas que mostram, uns pesquisadores botaram uns eletrodos, uns troços numa árvore, aí chegava uma pessoa, eles monitorando algumas atividades, não sei como é que eles fizeram aqui, na seiva dela, inclusive, que quando uma pessoa se aproximava da árvore com a intenção bondosa de abraçar, só pensando a mais, sei lá, eles não falavam em aura, mas dá para entender que aí vinha uma energia, né? Há uma energia, não é só... Ela era tranquila, inclusive irradiava as marcações lá do equipamento. Quando ela se aproximava com a intenção de cortar mesmo, ia para cortar, era diferente a irradiação dela, o ponteiro vibrava diferente. Isso é científico, isso não é viagem na maionese, não, isso foi uma pesquisa, de que as plantas elas têm percepção sutil, mas elas têm percepção dos acontecimentos ao redor, que elas têm uma certa noção e certamente envolvem. Então, nós passamos e vamos passar ainda, eu não sei, apesar de nós estarmos agora, acabávamos de sair, digamos que as últimas reencarnações, eu não sei se um animal como um cachorro, um gato, ele vai vir ser ser humano ainda nesse planeta, talvez não tenha mais oportunidade aqui na Terra, não sei. Se nós tivemos a oportunidade de na Terra viver assim também, eu acho que não, mas não sei, talvez em outros lugares ou em outros níveis de consciência parecido, em outros tipos de vida característicos, talvez em outras frequências, sei lá. Mas o fato é que existe sim um processo evolutivo e a gente, eu e você, nesse momento, não estamos tão libertos como nós achamos que estamos. Nós saímos de um processo de aprisionamento consciencial característico à possibilidade. Não adianta botar a lei de karma em cima de animal. O bicho não consegue discernir a ponto de fazer o mal ou o bem, ele só faz o que está dentro do instinto. Nós ainda somos distintos também e, de certa forma, mal conseguimos sair do instinto. Porém, por causa dessa liberdade de um cérebro um corpo, né, de mais individualizado, que é um indivíduo só, nós já conseguimos discernir entre um caminho e outro, entre aspas. Olhe, imagine, né, São Pedro, Deus, ou sei lá, os cabas lá da criação, Jesus, Buda, Cristo, sei lá, talvez acima deles, batendo um papo. Claro que não foi assim, mas isso já estava preconcebido, mas vamos fazer uma suposição. Esse bicho aí foi um vira-lata aí na vida passada, foi bem e tal. Bom, ele vai nascer como homem, eles vão nascer, esses caras aí, esse grupo aí. Só que a gente não pode dar liberdade total para eles, eles não sabem ainda. Eles são animaizinhos que começaram a individualizar. Eles vão se culpar demais, eles vão criar uns processos religiosos lá no caminho. Vão fazer muita merda, principalmente no início. Quer dizer, por quê? Não é merda. Eles não vão saber o caminho correto, ainda o caminho da tranquilidade. Não sabe. Criança não sabe essas coisas. Criança não sabe atravessar a rua, não sabe botar o dedo, não sabe que dá choque, não sabe que... Não sabe. Não sabe. Então, vamos deixar uma lei aqui. O instinto está ali ainda, não tem como tirar, né? Faz parte da consciência, trouxe o instinto junto. Vai continuar naquele corpo semi-animal, que nós somos animais, né? Bem animais, mas vamos deixar a lei da causa e efeito, porque se ele fizer uma coisa certa, volta, se fizer errado, volta para ele. Então assim ele vai aprender que toda vez que fizer uma coisa boa, é bom para ele, toda vez que fizer uma coisa ruim, mal para ele, se lasca. Legal, bom, isso aí. É simples assim. Agora, a compreensão, a profundidade disso
é muito profunda. Valeu, Leandro. É uma questão massa. Eu vou ser uma Coca-Cola. Eu não fumo nem bebo nada. E um Nescau do lado, meu irmão. A gente se acaba. O Roberto da Silva. Aranhas astrais. Como vai? Estou aqui participando do FAQ, mas sinto que você tal. Quando vou dormir, estou prestes a pegar no sono, às vezes abro o olho e por poucos segundos vejo aranhas enormes no meu quarto, que logo desaparecem. O mesmo ocorre logo quando abro os olhos, às vezes, na íntegra, as aranhas peludas enormes penduradas em suas teias presas no teto, paradas bem em minha frente, a minha cara me olhando. Às vezes vejo parcialmente um contorno luminoso no formato de aranha escalando a parede, outra vez vejo simplesmente aranhas menores, achando que são os móveis do meu quarto. Acho que são alguns sintomas de assédio. Muitas vezes acordo muito cansado, fatigado, geralmente tenho um dia péssimo e desanimado. Também tenho umas manchas avermelhadas na pele que os médicos desconhecem. Qualquer tentativa de tratamento é eficaz. Fato interessante é que essas manchas começaram a aparecer uns 3 anos, da época em que comecei a ter as visões. Se for dizer isso ao médico, ele vai dizer que estou louco, mas sei que não estou. Já tive algumas experiências involuntárias fora do corpo, mas confesso que sou muito leigo nesse assunto. Quero saber se você acha que essas aranhas são uma visão que há no astral, se pode haver obsessores que estão me causando esse mal, essas anomalias conhecidas incuráveis na minha pele. Olha, Roberto, pelo que você fala, deve ter um assédio. Existe, além de espíritos que podem estar deformados, ou digamos, aparentando mesmo bichos, existem bichos astrais, larvas ou insetos astrais, utilizados sim podem ser utilizados pelos espíritos para determinados tipos de situação. Se você parar para pensar, teia é uma coisa que gruda, que passa a sensação de, sabe, pode existir, você pode estar tendo avisado, ou pode ser pode ser uma interpretação do seu subconsciente de alguma coisa que está ao seu redor também. Digamos, a aranha é um bicho, né, que trava a pessoa, que prende, sabe, que gruda, então pode ter, rapaz, você já foi num centro esotérico, vai no centro espírita, cara, procura lá. Normalmente centro espírita, você vai numa quarta, num dia antes, faz um cadastro, participa de um grupo, faz um passe, aí depois você vai outro dia, normalmente é o sábado, depende de cada casa, tem dia casa que é na segunda, tem casa que é na terça, tem casa que é na sexta, enfim, e você faz um tratamento. Tem casa que você chega no mesmo dia e já faz, vai depender da organização da casa, do processo dela, burocrático dele lá. Mas seria interessante você fazer um prazo maior, uma visão nisso aí, né? Ver se não melhora, tomar uns passos, começar a botar umas musiquinhas calmas no seu quarto. Não que a música vá mudar o ambiente, mas ela faz com que quem entre lá pense em coisas positivas, se sinta bem. Acenda o incenso sutilmente. Não é que o incenso vai limpar teu quarto. Quando a pessoa entra no teu quarto, sente aquele cheiro, não sei que seja alérgico ou não goste, ela vai se sentir bem. Tem gente que não gosta. E vai fazer com que a sensação limpe seu quarto sempre, mude os móveis de lugar, se for o caso, dê uma organizaçãozinha e comece a pensar coisas melhores. Lembrando que o assédio existe por causa das nossas consequências energéticas, sejam de agora ou do passado, não importa. E não é fácil sair deles. Tem gente que passa, conheço muita gente que está sendo espírita há 30 anos e está com assédio, o mesmo obsessor, um pseudo sábio cheio de conhecimentos, que não vai mudar pela quantidade da bagagem de livros que você leu, mas os retornos de ação, de aspecto moral, sabe, que vão fazer diferença aí. É isso aí. Vou lá que ainda tenho faca aqui, já tem meia hora aqui, tô lascado hoje. Ele continua aqui. Já tentei muita coisa, não sei o que fazer, eu nunca passei por isso, eu tenho medo de aranhas, pode ser por isso que você veja aranhas. Não, disse que não tem medo de aranha, então não é por isso. Tenho 23 anos, eu te conheço, mas sei que é uma pessoa e não faz seu poder assistir canal. Bom, faz isso que eu falei, vai no Jorei Center, vai no templo Umbanda, sabe? Os caras sabem direcionar essas informações aí, né? Sabem fazer. Bom, vou ler uma mensagem aqui da Eliane.
Distúrbio bipolar, encosto e karma. Minha irmã de 45 anos de idade foi recentemente internada pela segunda vez em 2 anos por causa de seu surto bipolar maníaco. Das 2 vezes ela ficou com sintomas de paranoia, onde estava convencido de que pessoas estavam tentando matá-la ou vigiando o tempo todo. Depois de 21 dias sob medicamento, a clínica liberou e ela voltou para casa. Mesmo assim, não ficou 100%. Os remédios ajudam a sair do surto. Mas ela se comporta como criança, sem tapa na língua e, além disso, ela sempre me procura, liga telefone, manda e-mail, torpedos e não me deixa em paz. A pessoa com fragilidade emocional, normalmente ela costuma procurar um herói, um salvador. E é triste isso, Eliana, mas ela não consegue não incomodar a outra pessoa. O sofrimento dela é tamanho que pouco ela consegue enxergar o outro. Ela é mergulhada demais em seu próprio processo. É um distúrbio cerebral também. A mente, às vezes, ela vem já do mundo espiritual com dificuldade. O cérebro físico, ele é formado, moldado nesse cérebro espiritual. E por isso, é físico, é espiritual também. Sempre querendo conversar, ficar junto, pedindo opinião para tudo, sem falar, sem parar. A maioria do tempo eu não estou com bom senso, não tem muito bom senso ela, e se altera, fala alto, faz comentários de mau gosto, sem pé nem cabeça, e muitas vezes me envergonha, eu sei como é isso. Eu tento ao máximo evitá-la e não atendo seus telefonemas, já que a maioria das vezes ela acaba por não aceitar os conselhos ou ficar na minha opinião. Mas mesmo assim continua me procurando e me sinto assediada por ela. Tenho até medo dela como minha irmã. E sei que ela deve sofrer, mas me sinto angustiado ao lado dela e realmente não sei como ajudar. Eu sei o que é isso. Você não pode negar. Quando a gente nasce perto ou vai para perto de pessoas assim, de alguma forma, ou é um processo também para a gente aprender alguma coisa, ou é porque a gente tinha condições de fazer alguma coisa por aquilo. Não se cobre tanto, nem se culpe tanto por não ter a paciência que você acha que talvez devesse ter. Não necessariamente. A teoria é linda, mas a prática é muito diferente. Uma coisa é eu estar aqui sentado falando para você, outra coisa é você aí na sua situação vivenciando isso. É muito fácil aconselhar, a verdade é essa. Difícil é viver a situação e estar nela. Difícil é falar, não é karma, eu aguento, não aguento, eu devo aguentar, isso não é fácil. Mas de todo jeito, não foi por acaso que você está aí. Isso certamente, ainda mais como irmã. Eu e meu pai tememos que ela esteja com algum encosto, já que desde teve uma adolescência turbulenta e acredito que já teve no mínimo de 3 a 5 abortos antes de completar 21 anos. Queria tanto ajudar, mas ela, além de te irritar com a imaturidade, eu também sinto medo que os encostos dela possam me pensar. Não tenha medo de encosto, não. Como não tenha medo dela? Claro, por atitudes físicas, desequilíbrio, a gente sempre tem aquela precaução, mas pessoas doentes são só pessoas doentes, só precisam de ajuda, somente de compreensão. Não deve ser levado a sério o que uma pessoa doente faz ou fala. Deve-se tomar cuidado com as atitudes que possam ser feitas. No caso de uma pessoa encarnada com suicídio, com atitudes drásticas, como surtos e tal. Tem que se remediar, tem que se cuidar sim. Psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas no caso de espírito, não tem por que ter medo. Eles estão desequilibrados, mas podem me acessar sim, mas... Uma pessoa desequilibrada, ela mais nada pode fazer do que isso, sabe? Não deve-se ter medo. Deve-se ter compreensão. Já que eu tenho meus próprios dilemas internos e problemas aos quais aos poucos me livrando com alguma dificuldade, enfim, não me sinto forte o suficiente para aguentar o tranco, insultos e energia pesada que ela me passa. Eu sei como é isso. Olha, Eliane, sua situação não é fácil. A da sua irmã, pior ainda. E a da tua família como um todo, carrega um karma. Ou uma provação. Muitos desses vieram para não vão aguentar o tranco, que não é fácil mesmo. Outros vão ser como anjos na vida de uma pessoa que está totalmente sem norte, totalmente mal direcionada, e que depois, como eu falei, espíritos de todo tipo se encontram aqui. E não é fácil manter-se calmo perante situações como essa, mas é necessário. Nós estamos imersos numa vida em que muitos querem ter sua vida de todo jeito. Isso aqui é um curso temporário que vai passar e que nós, inclusive, cada dia que passa envelhecemos mais e mostramos, isso se mostra claro que vai passar.
nós vemos pessoas indo embora e pessoas chegando. E não se perca demais na vida, no aspecto eu quero ter minha vida, essa vida você tem que ter dentro de um limite equilibrado, mas isso aqui vai passar, viu? E a paz vai ser importante lá depois. É mais importante do que aqui. Mas faça a sua parte na medida do possível. Tente ficar mais, tente tentar é fogo, mas tente ficar mais conectada com a sua espiritualidade. Não se mergulhe demais assim na visão do horror, sabe, olhar de fora. O seu corpo está ali, mas a sua forma de chegar é outra. Se você se vê imersa na situação, vai ficar sem ar, vai ficar difícil. Mas se você enxerga diferente, você já passa melhor. Isso incluindo a visão sobre a compreensão. Agradeça por você poder ajudar e não ser necessitada de ajuda. Porque é muito melhor ajudar do que ser ajudado. É muito melhor estar na posição de anjo do que de sofredor, sabe? De poder dar uma força na medida das suas forças, sem se cobrar tanto. Você não é perfeita, nem exige essa perfeição toda, mas tenta ajudar, tenta estar, assim, estar disponível, veja como uma criança, tente, sabe, eu sei que é muito difícil, essas pessoas normalmente ficam muito pessimistas, tem sempre a visão muito triste da vida, tudo é muito complicado, fala muito, é complicado, não é fácil, mas é importante saber por que você está ali. Eu acabei de falar no meio antes que almas fortes normalmente estão, ou digamos, mais preparadas, estão perto de pessoas com dificuldade. Almas mais intensas, elas não ficam perto de almas tão fortes assim. Aqui nesse local, são divididos, vai para lá, vai para cá, tipo um exércitozinho, sabe, que vai ajudando aqui e ali. Tem que ter essa compreensão, onde você está, o que você está fazendo aqui? Você quer uma passagem, dê o seu melhor agora para não sofrer depois, sabe? Para não se culpar depois do que poderia ter feito melhor. Você mesma vai se culpar. Mas é aquela coisa, ninguém está falando aqui, sendo moralista, no aspecto de que isso seja fácil, sabe? Isso é fogo, cara, para não falar palavrão. Isso é pau mesmo. Mas procura botar o nome dela num centro espírita, num centro esotérico, faça um tratamento à distância. Leve essa energia, pode ser que ajude, já pensou, mas assim, se ela tiver algum encosto, a gente consegue dar uma retirada temporária, pela fragilidade da pessoa, normalmente o encosto se sente o tal perto dessas pessoas, eles têm total domínio sobre elas, né? Eles se sentem muito fortes, como se fossem, e se sentem donos, proprietários, verdadeiros, sabe? Chega perto dos caras, os caras chegam, eu já cansei de ver, fica assim, você fala, o cara não dá nem atenção, o que? Fazendo isso o quê? Nada, velho. O cara é dono, proprietário, ainda fala pra você. É meu. Isso aqui é meu. Eles falam assim, cara. Assim. Dessa forma. É impressionante. É uma, sabe, arrogância mesmo. Larissa. Energia sexual. Oi, Saulo, tudo bem? Aproveitando o gancho do FAQ tal, você fala sobre energia sexual. Gostaria de esclarecer uma dúvida que tenho em relação ao tema. Sou média ostensiva da Umbanda e namoro com uma pessoa há 5 anos. Temos uma vida sexual bastante ativa, nós dois temos um lado sexual bem aflorado. Às vezes me sinto um pouco culpada, pois estamos fazendo algo mais próximo do animal, entende? Conversando com ele, ficamos em dúvida se isso pode interferir na nossa vida espiritual, mesmo que busquemos uma elevação moral. Até que ponto essa energia pode ser mais prejudicial? O fato de gostar de sexo de uma forma ou de outra me faz menos evoluída? Tenho lido bastante sobre e gostaria muito de opiniões sobre a respeito. Os FAQs e diversos assuntos de maneira tal e espírito melhor. Larissa. A gente tem muita visão religiosa sobre muitas coisas. E também, às vezes, confundimos um pouco liberdade com algumas outras coisas. O sexo... Você come, você se mexe, você se movimenta, você enxerga. Você faz sexo. Problema nenhum. O problema do sexo não é no sexo em si. É que ele aproxima, com quem você faz, como é que está a energia dessa pessoa,
com quem você está trocando energia e o que você pensa, o que você vibra. Não é que vamos fazer sexo anal, vamos fazer não sei o que, isso vai fazer mal. Não é isso, nada a ver, isso é besteira, isso é bobagem. Que diferença nenhuma há para quem tem aquela visão religiosa, não pode, porque é pecado. Pecado o quê? Pecado é pensar besteira, entre aspas, porque pecado, né, eu digo, porque retorna energias ruins, a vibração da sua sintonia. Porém, há situações que podem trazer desarmonias se você não direciona 100% aquele aspecto. Nós conseguimos numa mesma vida andar muito equilibrado e também desequilibrado, em pontos distintos. O que deve se tomar cuidado é se aquilo de alguma forma não muda a faixa vibracional de vocês como um casal e abre o aspecto para algum tipo de assédio, ciúme e enfim, algo que possa de algum jeito trazer espírito para perto ou acessar vocês, que só vai fazer dentro desses aspectos. Se vocês são bem harmonizados, não brigam, não há ciúme, não deixam de fazer o caminho espiritual, o que se faz numa parede, 2 pessoas, 4 paredes, as pessoas juntas, a não ser que os dois se sentindo bem, mas de verdade vibrando, não é maldade alguma. O sexo na sua origem é simples, é feito para procriação. Nós, no nosso aspecto consciencial, transformamos essa vontade em vários outros aspectos. Transformamos e mudamos, criamos, plasmamos, seja por cultura, seja por vontade, seja, sabe? Tem que sempre ficar observando, porque os nossos... Olha, é interessante, você é médium ostensivo. Só que se você tiver algum espírito, algum encosto, alguém perto, não estou falando para todo mundo isso, você não sente a energia dele facilmente. É tão igual à sua, você se acostuma com a presença dele, é como aquela água quente que você entra, depois de um tempo você não sente mais ela. É como você está num ambiente com uma temperatura saudável, equilibrada, e você não sabe que está ali, porque não está frio nem calor. Você não percebe mais. Você só vai perceber quando você muda um pouco a sintonia e percebe que tem alguma coisa rolado. Então, tem que ficar ligada na sintonia. O resto, sim, se isso pode trazer consciência, tudo pode trazer consciência desequilibrada. Até mesmo, por exemplo, um casal que vai para um motel, lá dentro tem vibrações, tem espíritos que trabalham ali, tem espíritos que vivem de energias desses ambientes. Você pode muito bem entrar e sair e não sofrer tanta influência ou sofrer quase nenhuma ou até nenhuma, apesar de não ser um ambiente melhor para isso, provavelmente sempre vai haver influência. Mas nesse aspecto, muitos entram e seus níveis de pensamento, de vibração, sempre vão ser vítimas naturais de assédio. É impossível ocorrer de todo o assédio nesse mundo, viu, Larissa? Mas é importante a gente manter um certo nível de sintonia. Essa sintonia vai de como você anda se sentindo em relação ao que faz. Se há alguma sensação fora a moralista religiosa, mas no teu peito mesmo, aí você tem que observar, porque pode ser sutis avisos de sua própria capacidade perceptiva, de que talvez deva se observar melhor, sabe? Que o que conta mesmo no mundo espiritual, se você desencarnar hoje, o que vai contar não é o relacionamento sexual nem nada. O sexo nada mais faz do que o instinto da energia sexual te empurrando para a procriação, para a sensação de prazer, a forma como você faz o labirinto das informações psicológicas que o instinto lhe empuxa é característica de cada uma. Um vai para um lado, outro vai para o outro, tem gente que desequilibra para lá, tem outros para cá. Bom, isso aí. Bom, eu vou deixar uma questão. Bom, eu acho que eu vou terminar aqui. Eu não vou nem falar essa última, porque já tem 45 minutos. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Um abração para vocês. E a gente se fala aí, vou gravando aí na medida do possível. E vamos continuar. Eu vou botar um aviso lá no site para que as pessoas mandem e-mails mais enxutos, digamos assim, mais direcionados, com a menor informação possível, né? Digamos, sem escrever demais, porque tem fax, cara, que tem 7 páginas sozinho, o cara escreve a vida toda, não é que eu não queira saber, mas é que não dá para falar num vídeo, sabe?
Bom, fique com Deus, muita paz, muita luz. Aí, fui, pessoal.